amor de Deus. E o combate ao crime ele tem que se intensificar ainda mais, né? Saiu matérias falando que o PCC está se juntando ao Comando Vermelho exatamente para aplicar essas políticas públicas para melhorar e para libertar os presos. Então, os caras estão mais organizados que a nossa política. E o perigo da gente se tornar o narco-estado não é tão distante assim, não. Sobe pedaço nenhum, né? E lembrando que a história do Rio de Janeiro mostra, claro, o principal motivo de boa parte da esquerda brasileira defender essas facções criminosas, pelo simples motivo de que eles criaram essas facções criminosas. O Comando Vermelho foi criado diretamente pela esquerda brasileira. Como assim? Quando você vai voltar ali nos anos 70, o que o regime militar, o que a ditadura militar fez? Juntou no mesmo dos presídios presos políticos, né, com presos comuns. Ou seja, o cara ia lá, roubava, traficava, matava alguém, ia pra cadeia. Aí um guerrilheiro, né, que eles chamam, né, que terrorista, cometia algum ato terrorista, ele ia pra essas mesmas cadeias. E aí nas cadeias cariocas, onde tinha guerrilheiros comunistas, né, treinados muitas vezes em outros países, sobretudo União Soviética, principalmente Cuba, eles vão pros presídios cariocas, encontram esses presos comuns e o que sai... É igual hoje em dia, quando a gente tem um cara que é do PCC numa cadeia, aí entra um ladrão de galinha na mesma cela, quando você vê, tem 2 membros do PCC. Eles saíram lá com boa parte dos treinamentos que os guerrilheiros e terroristas brasileiros aprenderam de fora. Tanto que, dessas cadeias cariocas dos anos 70, vai surgir a Falange Vermelha. E a Falange Vermelha vai virar o Comando Vermelho. Ou seja, quem criou o Comando Vermelho, boa parte dessas facções, foi justamente ou políticas públicas ruins na área de segurança pública, como é o caso do PCC, ou no caso do Comando Vermelho, estritamente o lado ideológico de esquerda, né? Aquilo que pode até parecer clichê, mas o vermelho do Comando Vermelho, que é o vermelha da Falange Vermelha, não é uma coincidência. Foi tudo programado lá atrás por esses guerrilheiros que estavam presos, junto com esses presos comuns que estavam presos na época da ditadura militar. As enchentes, é que é engraçado, né? Você vai falar de um tema, a pessoa, nossa, mas você fala da segurança e educação, você fala da educação e a cultura, você fala da cultura e o agro, enfim. A gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, a gente trabalha muito para fazer tudo ao mesmo tempo, mas do final é exatamente isso. Quando você fortalece a polícia, quando você endurece as suas penas, a gente tenta eliminar exatamente esse tipo de comportamento. Das enchentes. O que aconteceu aqui em São Paulo também é muito culpa da esquerda, é muito culpa das invasões, né? São temas mistos, mas que no final eles embocam na mesma coisa. O que aconteceu aqui no Pantanal, a enchente terrível que aconteceu há uns 10 dias aqui na cidade de São Paulo, o que é esse bairro? Esse bairro foi um bairro fruto de invasão. Foi fruto de governos de esquerda que permitiram que pessoas entrassem lá e invadissem. E aí essas pessoas que hoje moram lá, muitas delas foram massa de manobras, se compraram ali o terreno de facções, porque é isso que eles fazem. Eles invadem com um propósito social, depois essas pessoas viram reféns numa narcocidade, num narco-espaço. Eles vendem o gás, eles vendem a internet, eles alugam esses espaços, e aí quando acontece uma tragédia como essa, é exatamente fruto de uma invasão. Então, também protocolei aqui uma CPI das invasões, foi a primeira CPI apresentada aqui na Câmara de São Paulo, que é para fiscalizar e para entender quem está por trás das invasões de prédio do centro de São Paulo, quem está por trás das invasões do MTST, do MST e de todos esses outros movimentos aqui na cidade de São Paulo. Então a gente também está correndo atrás disso. Uma novidade boa, né? Usar a tecnologia para isso, eu gostei. Sobre enchentes, eu sou um dos deputados que mais enviou verba para a defesa civil, mais de R$1 milhão. Sobre segurança pública, ele falou do furto. Eu sou o deputado que mais investiu em segurança pública, R$13 milhões em emendas, uma percentual que nenhum parlamentar tem, nem de esquerda nem de direita, nem da bancada da bala, nem defensor de bandido, nenhum tem esse percentual. Então, eu vou apoiar bons governos e criticar governos ruins. Eu acho que isso deveria ser a regra no Brasil. Só que não, a gente vê muita gente, muitos políticos passando pano para outros políticos só para ter o apoio deles. Ou seja, eu sei que tem petista que não gosta do governo Lula, mas não critica porque é do PT. Muito simples. E o governo Tarcísio é um bom governo. Então fala 3 músicas dele aí pra mim. O governo Tarcísio é um bom governo na área de segurança pública. A segurança pública de São Paulo tem problemas? Óbvio que tem problemas, é que a gente tem a maior facção criminosa, sei lá, fora da Colômbia, uma das maiores facções criminosas do mundo, que é o PCC. Então tem problema sim, mas mesmo assim São Paulo tá com a menor taxa de homicídios da história. A maior queda dos últimos 23 anos em homicídios e furtos. Isso só em segurança pública. A economia está no azul, um dos 4 estados que vai fechar no azul, então a economia melhorando, agronegócio batendo recorde, segurança pública com números assim. Óbvio que tem problema na segurança pública de São Paulo, claro que tem, mas é a menor taxa de homicídio dos últimos 23 anos, a maior queda da taxa de homicídio dos últimos 23 anos, a menor da história, queda em quase todos os índices criminais, ou seja, é um bom governo.